Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e hoje eu tô trazendo outro bolo pra vocês de flor em buttercream. Quer dizer, um bolo que a gente vai usar bicos para fazer as flores e rosetes no bolo. É um bolo simples, um bolo rápido e é um bolo que tá muito na moda. O que a gente fez além desse bolo? A gente colocou uma textura e um espatulado moderno pra dar uma elevadinha aí nesse bolo pra ficar um pouco diferente. Ela queria um bolo tradicional, mas ela queria alguma coisa diferente do que ela tá vendo. Então a gente colocou o espatulado, que é uma coisa que ela gosta muito. Então tudo de acordo com o cliente gosta e as cores, inclusive, pra combinar com a festa dela. Assiste aí, eu acho que vocês vão gostar desse bolo. Mais um bolo de buttercream com bicos que está tendência Estados Unidos e Europa. Vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu tenho dois buttercreams, buttercream americano. Eu usei o mesmo corante, o azul marinho. Só que esse eu botei só um pouquinho e esse eu botei um pouco mais. O que eu fiz antes? Eu coloquei um pouquinho de pó clareador branco pra dar uma clareada no buttercream por causa daquela cor natural da manteiga. Fiz esses dois. Eu vou querer fazer com o bico, aquela flor com o bico 104. Acho que eu quero fazer mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dele aqui. A consistência dele tá uma consistência ótima de passar em volta no bolo. Ó, tá uma consistência bem boa. Só que, pra gente fazer com esse bico, a gente vai ter que dar uma engrossadinha nele com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Vou botar um pouco aqui, não vou botar muito não, na verdade, porque nós vamos fazer poucas flores. Eu gosto de deixar sempre fechado, né, pra não secar, pra não criar casquinha. E eu vou pegar um pouco de açúcar, botar um pouco aqui. A gente quer que ele fique daquela consistência mais grossa. E a gente vai fazer só alguns. Então, na verdade, para esse bolo, o bolo é pequeno, né, gente? Ele é um bolo de 15 centímetros. Então, eu não preciso muito, porque a gente ainda vai fazer a rosete com o outro bico, que é o 1M da Wilton. Esse aqui é o Wilton também, 104. Vou deixar ele aqui. O que eu vou fazer primeiro? A gente tem que cortar uns quadradinhos de papel vegetal para pôr as florzinhas para pôr na geladeira. Vou cortar um quadradinho de 5 por 5, um pouquinho mais, talvez. Só pra ficar fácil a gente mexer. Nem sei se eu vou precisar tudo isso, mas eu já tô cortando, depois eu guardo se sobrar. Ele ficou um pouquinho maior, ó, quadradinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tábua pra poder levar pra geladeira essas coisas. Eu posso pegar, na verdade, uma forma, um tabuleiro, né? A gente pode fazer isso. Eu gosto de usar o negocinho de fazer flor, que eu acho mais fácil. Então a gente cola um pouquinho aqui, cola ele. E aí agora eu vou fazer bem de perto pra vocês. A gente começa do meio, a parte mais gordinha pra baixo. A gente começa do meio, fecha. 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 A gente quer fazer 5 pétalas, tá, gente? A primeira sempre fica um pouquinho atrapalhadinha, porque é a primeira. E depois a gente pode pegar e colocar o miolinho. Isso aqui é o tipo de coisa que eu preciso fazer mais prática. Eu preciso praticar mais. Eu não faço frequentemente as flores de buttercream. Então, elas não ficam perfeitas como eu gostaria que elas ficassem. Mas elas estão ficando bonitinhas, tá vendo? É só porque é o tipo da coisa, por exemplo, eu passar buttercream no bolo e alisar ele, eu faço isso várias vezes por semana. Agora, a flor eu faço uma vez a cada tantos meses. E esse ano a tendência é isso aumentar, tá, gente? Esses bolos mais tradicionais são uma tendência enorme esse ano. Voltar a tudo que for no buttercream. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Essa primeira, ela ficou bem diferente, porque eu fiz a ponta mais virada, mais angulada. As outras estão ficando mais o modelo tradicional dessa flor.
Fazer mais algumas só pra garantir. Porque isso aqui, o que acontece? Quando a gente for colocar na geladeira, às vezes quando a gente tira, ela pode quebrar. Vou acabar usando todos os papeizinhos só pra ficar mais fácil. Eu vou tirar isso daqui porque a gente não vai fazer mais. A gente vai colocar na geladeira. Enquanto isso, que tá na geladeira, a gente vai pegar o bolo que a gente já passou o buttercream branco, né? O buttercream da cor natural dele. E a gente vai fazer o detalhe da lateral. E aí já podemos até começar as rosettes. Eu vou deixar isso aqui só no caso da gente precisar disso depois. Vou colocar isso aqui num plástico para não secar a ponta. A gente vai limpar aqui embaixo, né? Como a gente sempre faz. Então, nesse vídeo eu não mostrei para vocês como eu faço o meu espatulado, porque tem vários vídeos onde eu faço isso, né? Então, nesse a gente já foi direto pra decoração. Dá pra vocês verem que tá com bastante. Eu não quero fazer muito grosso, tá? Porque essa cliente, ela gosta de buttercream, mas ela não gosta muito grosso. Como eu já conheço e o design permite que a gente esconda um pouquinho disso aí, então eu vou bem de leve, a minha mão tá bem de levinho no bolo, tá, gente? Eu não tô encostando com força. E dá pra vocês perceberem isso aqui, ó. Tá vendo que ficaram uns pedacinhos ainda? E tudo bem, eu não me importo, vou deixar assim. Eu não queria puxar e tirar todo o escuro, já que a gente não deixou tempo de descanso na geladeira. Se eu quisesse que ele ficasse mais pronunciado, eu podia deixar mais tempo, botar o mais claro, botar na geladeira, voltar e fazer o mais escuro. Eu não queria, eu queria que ele misturasse mais, pra ficar assim bem natural. Então são técnicas diferentes para looks diferentes. Então agora nós vamos pegar o claro. Na verdade, até gostaria de dar uma clareadinha a mais desse claro aqui. Eu vou pegar o branco, vou pegar o branco em pó. Vou botar um pouquinho aqui. Vai ser muito pouca diferença, mas é só para dar uma diferença desse aqui. Agora a gente vai pegar o 1M e a manga. O 1M é o bico estrela, né, gente? Aquele grande. A gente vai fazer a rosette, né? Começa do meio, puxa pra fora. Começa do meio, puxa. A gente pode fazer de vários tamanhos, tá? Umas maiores, umas menores. E aí, com o bico estrela mesmo, a gente vai fazer só a estrelinha. Em alguns lugares. Vou misturar um pouquinho desse azul nesse aqui, só um pouquinho. A gente clareou e agora eu vou escurecer, pra ele ficar uma cor ainda diferente daquela que a gente tá usando. A vantagem de fazer os sobretons é que dá profundidade no desenho, né? Eu quero mostrar pra vocês, porque agora, o que vai faltar? Vai faltar o outro ainda, né? Olha só. Tá vendo que deu dois tons? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos botar ele na geladeira, nós vamos esperar gelar um pouquinho aí. Quando as flores estiverem prontas, a gente traz as flores e a gente dá um acabamento com as folhinhas. A gente tem que escolher um tom de verde que fique legal com esses tons de azul, ou a gente pode pegar o azul mesmo, já que flor, é muito difícil ter flor azul, né, gente? Existem alguns tipos de flores, não nessas cores, que são azuis, então a gente poderia até fazer as folhas num tom de verde, eu imagino um verde mais, ou bem escuro, que eu acho que ia ficar bonito, ou um quase menta. Eu acho que essas duas cores ficariam legais aqui. E nós vamos fazer isso daqui a pouco. Eu esqueci de uma coisa antes de botar na geladeira. Nós temos que achar a frente do bolo e nós vamos fazer uma rosete aqui na frente. Eu tinha esquecido desse detalhe, que aqui na frente tem uma rosetezinha e nós vamos colocar a flor. Vamos colocar duas rosetes, na verdade. Só duas assim. E aí depois a gente vai colocar a flor. Na verdade eu posso colocar uma estrelinha aqui também, nesse cantinho aqui, pra dar uma base. E aí agora a gente vai deixar gelar.
Outra coisa que a gente tem que fazer, eu podia ter feito isso quando eu terminei essa parte, quando eu terminei de fazer as florzinhas, eu podia ter feito isso. Eu não fiz. Ó, ele já tá gelado, a gente já pode tirar ele assim e ele vai ficar. Eu vou deixar na geladeira mais um pouco, só porque eu acho que vai ser mais fácil de manusear. O que eu vou fazer antes? Eu tirei ele da geladeira um pouquinho, eu peguei só um pouquinho da cobertura e eu vou pôr no meio, no miolinho dele, e vou colocar 3 pérolinhas. Colocar só uma pontinha aqui no meio, colocar 1, 2, 3, só assim, só pra dar um toque, tá? Já tá ficando com a temperatura ambiente, já nem precisa mais da cobertura. Esse que é o problema da flor de buttercream, que a gente vai ter que manusear ela um pouco rápido depois, né? Na hora da gente colocar no bolo. Porque se a gente demora muito, ela vai estragar. Terminei, agora eu vou colocar na geladeira, mais uns 10 minutinhos. Então agora nós estamos com o bolo, com ele aqui, e eu fiz a cobertura de buttercream verde menta, o menta bem clarinho, né, o mentinha, e nós vamos usar a ponta, o bico 352, olha só como que ele é, ó, assim dá pra ver direitinho. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos começar a colocar essas daqui. Quero uma grande aqui, uma média na verdade. A gente vai colar aqui, ó, só encostei. Eu vou colocar umas em cima e depois a gente pode colocar outras aqui na frente. E eu quero colocar mais alguma aqui na frente. Eu queria tampar esse buraquinho. Olha que lindo que tá. Aqui a gente pode até pôr outra. E o que tá faltando agora? Só as folhas. Como é que a gente faz a folhinha? Eu vou fazer aqui na minha mão pra vocês verem. A gente faz aqui, ó, virada ela, ó, e a gente vai segurando. E assim você faz dependendo do tamanho que você quer. Mais pressão, menos pressão. Eu vou fazer mais onde tem essa flor que a gente colocou agora, né? E aí você vai colocando onde você acha que vai ficar, faz sentido aí pro seu bolo. E agora eu vou fazer umas aqui. Eu acho que deu. Terminamos aqui esse bolo. Ficou um pouco diferente. Eu, particularmente, essas cores não seriam as cores que eu escolheria para fazer um bolo floral, mas foram as cores que a aniversariante escolheu. Ela adora azul, ela adora tons de azul. E não é o primeiro bolo que eu faço para ela que tem tons de azul. É uma coisa recorrente nos aniversários dela. A gente usou 2 bicos, né, pra fazer a rosete e pra fazer a florzinha. E a gente fez as folhas também com bico. Os bolos com os bicos estão super na moda. São vários estilos que estão saindo aí. Talvez esse aqui esteja uma junção aí do que tá na moda e do que já tava na moda, que são aí os abstratos, né, o espatulado abstrato. Esse bolo é um bolo que eu já tinha feito em outras cores há muito tempo e ela olhou na minha página e gostou. Espero que vocês tenham gostado. É um bolo que dá pra fazer bem rapidão. Assim que você escolhe as cores, a primeira coisa que eu faria sempre é, como eu disse pra vocês antes, é fazer a flor que você vai ter que colar no bolo depois, porque a rosete você faz direto no bolo. Espero que vocês tenham gostado do material. Vídeo novo no YouTube toda quarta-feira ao meio-dia e material novo no Instagram todos os dias. Aperta o sininho aí pra seguir, pra receber notificações.